Por Trás das Câmeras. Tudo bem com vocês? Hoje, nosso tema, mercado de trabalho, PCD, inclusão ou apenas cumprimento de lei. Sejam todos bem-vindos ao Por Trás das Câmeras. Hoje eu quero começar esse programa fazendo uma pergunta, que talvez nunca tenha passado pela sua cabeça. Você acredita que a maior deficiência é aquela que você vê ou aquela que está no olhar de alguém? Imagine acordar todos os dias, se preparar para ir ao trabalho, estudar, sonhar, construir uma carreira e, ao mesmo tempo, assim, ouvir um não. Antes mesmo de alguém te conhecer, você já recebe o não. Agora imagine ao contrário. Uma empresa abre uma vaga para cumprir uma obrigação de lei. Mas será que essa empresa contrata um número ou está acolhendo uma pessoa? Essa é uma pergunta que pode mudar vidas, pode transformar histórias e pode fazer a diferença. Por trás das câmeras existem laudos. Por trás das câmeras existem histórias reais. Por trás das câmeras existem vivências. Por trás das câmeras, toda a história importa. Vamos falar de oportunidades. Vamos falar de dignidade. E vamos descobrir se realmente estamos falando de inclusão e como funciona essa inclusão nos dias atuais. Porque incluir não é somente você oferecer. Incluir é você fazer a pessoa sentir pertencente àquele lugar. E hoje nós vamos receber um convidado muito especial. Esse convidado é o pastor Maurício. E o pastor Maurício vai estar nos falando sobre inclusão, o mercado de trabalho, como as pessoas são contratadas e vai tirar algumas dúvidas. O nosso convidado de hoje, ele é do RH da empresa HR Expert. HR Expert. Sou da área comercial. Já está pronta, né? Então, boa noite, pastor. Nós estamos muito felizes de receber o senhor aqui. Até porque o programa hoje ele começa de uma forma diferente, não sei se o senhor percebeu. A gente iniciou de uma forma diferente. Nós vamos estar falando diretamente do assunto, do tema da nossa entrevista. E depois, mais para o meio, para o fim, nós vamos estar fazendo um devocional, agradecimento por esse programa. Amém. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, né, para o senhor com relação ao mercado de trabalho. O senhor quer fazer um breve relato e depois eu começo as perguntas? Bom, primeiramente eu gostaria de dar a paz do Senhor como pastor e boa noite a todos que não fazem parte do ciclo de igrejas, né? Que fazem parte de um ciclo mais diferenciado, mas eu gostaria de desejar a todos boa noite e a paz do Senhor. Meu nome é Pastor Maurício, conhecido como Maurício José Doer, sou do grupo HR Expert, da área comercial do grupo Expert. O que nós viemos fazer aqui essa noite? Né? Primeiramente, agradecer o convite e vamos falar de um tema muito complexo, que é PCD. Se algumas pessoas não sabem, são pessoas portadoras de deficiência. E dentro dessa portabilidade de deficiência, nós temos que entender que existem 3 níveis. Nível 1, nível 2 e nível 3, que são níveis que classificam as pessoas com deficiência física. Aí inclui visual, inclui auditiva, a parte de paraplegias e tem outros tipos de, vamos dizer assim, de deficiência física. Né? Então, nós vamos falar bastante esta noite sobre PCD. Isso mesmo, pessoal. Compartilhem essa live com pessoas que esse tema, você conhece alguém com deficiência ou familiar de alguém com deficiência, compartilhe, porque o Por Trás das Câmeras, ele vem com essa novidade. Nós queremos realmente instruir as pessoas, para que as pessoas elas venham buscar o seu direito, para que elas possam estar
inseridas no mercado de trabalho, inseridas na sociedade, fazendo parte da parte cultural da sociedade e estando nos ambientes que ela deve estar. Como o pastor falou agora para nós, ele citou ali que temos 3 níveis de deficiência, inclusive esses níveis de deficiência também influencia na aposentadoria, que tem os tempos de aposentadoria. Então, é uns níveis que são, o INSS leva em consideração. E sem falar que deficiente não é só aquele que nasce com a deficiência, mas também com pessoas que no decorrer do período ela possa adquirir ou venha ser cometido de uma deficiência. E são pessoas que às vezes saem do mercado de trabalho, mas também elas têm a possibilidade, depois de algum período, inclusive recebendo aposentadoria, ela vai voltando ao mercado de trabalho. E gradativamente as leis vão sendo amparadas e as mudanças vão sendo feitas. Tem toda uma situação, mas a gente pode trazer isso mais profundamente nessa parte trabalhista. Só dar uma pausinha em cima desse aposentadoria. Muito interessante que você falou sobre aposentadoria PCD, né? Que é uma aposentadoria especial. Hoje, infelizmente, com a atual conjuntura de governo que nós vivemos, né, que estamos atualmente vivenciando, não digo esse atual, mas uma consequência de governo, está mais complexo fazer essa aposentadoria. Por quê? Porque o governo entende que só se aposenta quem está classificado grau risco 3. Quer dizer, o 2 e 1, que é o que nós vamos falar também, quais são esses tipos de grau, é muito complexo você conseguir fazer alguém do grau 1 ou 2 se aposentar. Então, geralmente, o governo aplica só o 3 e, cansavelmente, a pessoa fica mandando documento, até conseguir chegar na aposentadoria, que resume num salário mínimo, e olha lá, porque tem algumas situações que é metade do salário mínimo e assim por diante. O que eles fazem? Eles avaliam a situação da família para chegar na aposentadoria, que seria um salário mínimo para risco 3. Esse seria a aposentadoria ou esse seria o benefício? A aposentadoria. Porque nós temos a aposentadoria. E o benefício. Temos o benefício que seria um auxílio, né? Isso. Mas eu falo, o auxílio não chega, dependendo da situação, não chega a 1.200, depende da situação financeira da família. É muito classificado isso, tá? É um quarto de salário. Né? Exatamente. Então, você vê que situação, né? Além da família estar com uma situação difícil, porque não é fácil. Você tem uma pessoa com deficiência grau 3, muitas vezes é acamada, muitas vezes tem que usar determinados remédios, tem que ter fralda, um monte de situação, né? Cama com plataforma elevadiça, enfim, vários tipos ortopédicos que tem que se comprar aparelhos, e muitas vezes com o salário que o governo paga, é muito pouco, nem consegue. Aí a pessoa fica dependente da ajuda das outras pessoas. Exatamente, pastor. Bem colocado. Pastor, eu posso, então, vou fazer algumas perguntas. Fique à vontade. E depois a gente vai voltar nessa continuação desse tema, tá? Ok. A gente pode, essas perguntas foram colocadas aqui, Mas pode ser que nem todas elas vão ser faladas, mas era só para a gente ter assim, uma linha para a gente seguir. Mas o seu conhecimento é maior do que essas 10 questões aqui. Não sou, não. Como está o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência no Brasil? O senhor tem esse conhecimento para passar para nós hoje? Nós temos um problema muito sério. É falta de mão de obra PCD dentro do mercado de trabalho. Vamos começar pelo primeiro passo. O PCD, ele tem uma vantagem que não é pela sua forma de convivência ou da sua deficiência, vamos colocar mais claramente. Mas o PCD, mercado não falta. O problema é que nós começamos pelo primeiro passo. É obrigatório as empresas, quando ela tem uma determinada quantidade de funcionários, ela tem que ter uma cota de PCD. Aí que começa a complicar. Daí, então, eu vou dizer assim, tem mão de obra, porque eu sei que as perguntas vão vir constantes e eu vou respondendo dentro do mesmo tema. Mão de obra tem, falta gente. Falta gente ou falta qualificação? Falta gente. Eu vou dizer por quê. Porque hoje existem 2 situações dentro do mercado de trabalho com relação ao PCD. Quais são essas 2 situações? Hoje, nós, do Grupo HR Expert, sabemos que sempre temos
cliente nos pedindo mão de obra PCD. Lá, vou citar uma empresa parceira nossa, Aliança Sul, Call Center, mas ela só quer PCD risco 1. Por que risco 1? Porque ela trabalha com telefonia. Ou seja, o lado direito com uma situação auditiva aí de 50%, 60%, o lado esquerdo normal, um braço com um pouco de deficiência, uma perna, alguma coisa assim, coisas com leves sintomas. Esse é o que eles buscam no mercado de trabalho. Então, vaga tem, mas não tem mão de obra. Por quê? Porque eles querem que essa pessoa consiga fazer tudo o que tem dentro das suas atividades empresariais, ou seja, dentro do mercado de call center. Tem que atender telefone, tem que saber discar, tem que saber falar, e determinados PCDs não têm essa habilidade. Ou seja, só querem grau risco 1. Responde a tua pergunta? Com certeza, respondeu a minha pergunta e me deixou assim, né? Porque eu quero conhecer desse tema, porque esse tema, eu sempre falo assim, o Por Trás das Câmeras, ele nasce de uma história, né? Para quem não acompanha a gente ainda, que está entrando na nossa live, ele nasce de uma história e essa história ela foi construída. Então, cada fase da vida eu iniciei numa busca. E quando a gente começou agora a falar de mercado de trabalho, né, a pessoa que a gente faz esse acompanhamento hoje está nesse perfil de mercado de trabalho. E quando ele ia agora finalizar, que esse ano ele se forma, terminar a faculdade, ano passado eu comecei a me perguntar, né? Porque assim, ele está fazendo uma faculdade, ele termina a faculdade, como está esse mercado de trabalho? Eu vou te fazer agora vamos entrar no 2? Podemos entrar no 2. Tá. O que acontece com o grau 2? Eu sei que você tem um jovem, que eu gosto muito dele, que é o Dudu, que tem uma situação, o dele é risco 2, certo? Uhum. Não chega ao 3. O problema não é ele se formar, ele ir para o mercado de trabalho. Existe um outro lado. O mercado de trabalho está preparado para absorver esses tipos de PCD? Como eu falo isso? Vamos imaginar, ele caminha tudo. Né? Ele tem dificuldade no vocal, ou seja, de se expressar, enfim, né? O mercado de trabalho, muitas vezes, ele quer ter esse tipo de mão de obra. O problema é que os psicólogos, o RH, a parte operacional, a parte administrativa e outros dentro, até os próprios colegas de trabalho, não estão preparados para receber esse jovem dentro da empresa. Por quê? Porque não existe um treinamento, não existe uma qualificação, de que forma que nós vamos adaptar, até mesmo não existe nem adaptação para quem não enxerga. Sistema Braille não tem, para quem não ouve, sistema de toque, para quem não consegue caminhar de certa forma, não tem rampa para subir com a cadeira, enfim, várias situações que fazem com que esse PCD não consiga entrar no mercado de trabalho. Porque as empresas falam na cota, mas esquecem de que elas são culpadas para não atingir essas cotas, porque não estão preparadas, não se preparam dentro das empresas. Verdade, né? Porque a inclusão não começa na empresa, a inclusão começa na escola, e já começa um erro grande. Vamos começar lá na escola, a escola não está preparada. A escola não está preparada. A escola já não faz isso. Então, assim, essa pessoa com deficiência, ela cresce. Mas sabe o que a escola faz hoje, né? Você falou? Bota uma pessoa para ficar cuidando lá o dia inteiro. Que sentido tem? Por exemplo, autismo. Tem autista que, sinceramente, ganha de nós 10-0. Claro que ele tem um transtorno, é óbvio. Mas o que eles fazem? Colocam uma professora especial para cuidar do aluno especial. Bacana. Mas não tem será que ela é qualificada para botar esse jovem para o mercado de trabalho no futuro? Essa questão que nós devemos aprender, não só aqui, no Brasil inteiro, talvez até no mundo. Embora tem países que já estão mais avançados. Eles não procuram um PCD, eles procuram mais um trabalhador dentro do mercado de trabalho. É diferente. Aqui nós classificamos como PCD, pessoa com capacidade de deficiência. Mas será se nós mudássemos essa forma de pensar e tratássemos essas pessoas como uma pessoa comum, com dificuldades mais comum? Quando você fala PCD, é uma barreira. Sim. Já começa, né, como que eu vou dizer?
como se tivesse uma limitação na própria palavra já diz, né? Exatamente. A Ela palavra já transforma. transforma. É, Até a questão eu vou estar só reforçando ali a questão de portador, né? Que o pastor se referiu ali. E essas mudanças que ocorrem na lei. Porque o que acontece? Hoje é pessoa com deficiência. A gente fala assim, porque às vezes, né, a gente tem um estudo e tal, e naquele período era essa palavra. Então, parece mais que a lei fica mudando os nomes, exatamente. né? Mas não mudam a realidade. Então não adianta mudar o PCD, que era portador de uma deficiência, para a pessoa com deficiência e não mudar a realidade. Quer ver uma coisa bem bacana? O que as empresas estão fazendo hoje? Mas tá, peraí, antes de eu chegar no que as empresas estão fazendo, vamos falar da outra parte. Existe o outro lado da moeda também. Você vai achar até um pouco estranho. Mas existe alguns PCDs, não no geral, que se prevalecem dentro da situação PCD. Por quê? Eles entram no mercado de trabalho, como é que eu posso me expressar? Eles se fazem de uma forma que são incapazes de fazer determinadas situações. Mas a gente sabe que eles podem. E como eles sabem que tem demanda e que tem mercado para eles e que não, vamos dizer assim, não falta emprego, eles prevalecem disso. Então também existe um outro lado, que as empresas também têm medo de contratar a pessoa porque ela já sabe que ela é especial. Na vez de ela entrar, não, eu não sou especial, eu sou uma pessoa comum, como qualquer um tem uma deficiência, mas vou fazer minhas atividades, até se puder, melhor que os outros. Mas elas encostam porque sabem que a empresa é obrigatória ter eles dentro do mercado, ou dentro da empresa. Não sei se você está entendendo. Então a gente também tem que entender que existe o lado da empresa, que ela não está preparada, não digo todas, tá? Mas não estão preparadas para receber esse tipo de mão de obra, e em compensação a mão de obra também sabe que ela é necessária. Então eles barganham com a sua mão de obra. Então existe um conflito entre empregador e empregado, mercado e não mercado. É que é assim, né, pastor? Existem em toda profissão, em toda situação. Se ganha valor, chama-se valorização. Exatamente. E assim, sempre tem pessoas que se aproveitam de alguma forma. Exatamente. Porque assim, se formos analisar nesse contexto, vamos aprofundando um pouco mais, o que acontece? Tem pessoas que elas ficam dependentes de benefícios também, né? E não vai para o mercado do trabalho com medo de perder esse benefício. E fica preso a uma situação financeira que às vezes depois o cuidador nem aposenta, porque ele passou a vida cuidando e como não é uma aposentadoria, é só um benefício. Assim que a pessoa ela morre, acaba aquele benefício. Então a pessoa depois fala, né, chega lá na sua idade de se aposentar, e a pessoa fala assim, que eu não consigo aposentar porque eu não tenho, porque tem que ter o tempo, a gente sabe que tem regras da aposentadoria, tem tempos de serviço, tem todo um contexto. Tem todo um contexto, mas também tem várias situações. Eu até as pessoas dizem, não, mas peraí, você falou que o PCD tem alguns que não... E é verdade, a gente que está no mercado, a gente sabe. Não adianta a pessoa dizer, mas porém, entra dentro do contexto que você falou, né? Hoje, as empresas estão fazendo, sabe o quê? Mantendo a pessoa em casa. Pagando um benefício, salário para a pessoa ficar em casa. E por que as empresas fazem isso? Porque ela precisa de cota. Porque elas têm que a lei diz que cota. A lei diz que tem que ter cota. Eu sabia, gente, que tem que cumprir a cota. Só que eu queria que ele me respondesse. Entende? Porque é uma coisa que eu bato muito nisso. Pagar para a pessoa ficar em casa. Ela não tem capacidade de ficar no trabalho. Por que nós podemos mudar essa situação? E como a gente faz? Pensem em vocês, como se faz para mudar essa situação? Porque tem coisas que não é só culpa do governo, é culpa nossa também. Então, existe, que nem ele falou, que nem o professor falou, tem dois contextos, tem dois lados da moeda. Exatamente, pense um pouco. Você tem um PCD com deficiência de locomoção. Sim. Né? Como que essa pessoa vai pegar um ônibus de manhã cedo, lotado, para ir para o trabalho? Começa por aí. A empresa não vai dar um veículo só para buscar e levar ele, porque é uma empresa. Todos nós, dentro das empresas, nós somos número. Todos nós, qualquer empresa, até mesmo na prefeitura, em qualquer lugar, somos número. Aqui somos números. Aqui somos números.
Então, quando você é um número, você não pode ter um privilégio maior que os outros. Então, uma das barreiras começa por aí, locomoção. Segundo, quando ele entra dentro da empresa, por que ele tem que ter mais privilégio? Começa a revolta dos outros. Ah, mas ele pode, eu não posso porque ele pode. Ah, mas ele é diferente. Tá aí, tá aqui, tá trabalhando. Você entende? O que as pessoas têm que entender, tanto patronal como empregador ou como empregado, entender o seguinte: não existe diferença. Se você é portador de deficiência física ou não, ou se você é PCD ou não, você tem que ser uma pessoa igualativa como qualquer outra. Por que você tem que ser igual? Porque senão você vai, dentro da própria empresa, você vai ser taxado como coitadinho. Você não tem necessidade disso. Entende o que eu quero chegar? Eu quero dizer assim, você é uma pessoa que está lá dentro trabalhando, tem que ser capaz como qualquer um. Dentro daquele horário que você tem que... Exatamente. Você está entendendo o que quer dizer? Por quê? Porque daí você vai ser superior. E aí o que acontece com as empresas? Tem cota. Não consigo fechar minha cota. O Ministério do Trabalho vem e multa. Tem cota. Se eu não conseguir... O que eles fazem? É melhor então ter um PCD em casa. Que não paga multa. Que não paga multa, mas estou cumprindo a cota. Infelizmente. E o PCD se sujeita a isso. Então o que eles fazem? Eles preferem pegar um PCD acamado, né, que sabe que tem uma situação difícil, paga-se um salário para eles e ele está lá trabalhando, entre aspas, mas está atingindo a cota. E que hoje a maioria das empresas levam multa porque não atinge a cota. Se você passar e pensar, né, tipo, se nós pararmos e pensar, quando ela pega, e daí nesse caso, ela contrata o nível, pelo que o senhor falou, o nível 3. A empresa prefere... Nível 3 eles não contratam, eles contratam daí acamado. Acamado. O acamado é o nível 3. 3. É isso que eu me referi à pergunta. Vou reformular. Não tem. Então, pelo que eu entendi, as empresas contratam o nível 3 para ser o home office. Home office. Isso. Mas é que assim, talvez eu veja assim, talvez a lei que trata essa situação nunca foi mexida. É uma lei muito caótica, antiga. Talvez essa lei do PCD, da obrigatoriedade, coisas assim, talvez deveria ser revista, sabe? Talvez empresas de grande porte, por exemplo, ela tem condições de fazer rampa, tem condições de receber esse PCD de forma estrutural dentro da sua empresa, né? O problema é que as empresas não se veem custo. O maior é custo. E realmente, tem determinadas situações, por exemplo, uma Renault que tem mais de 3 mil funcionários, ela deve ter uma cota de 100, 120 PCD. Como que ela vai conseguir achar 120 para colocar, para não receber uma multa? Qual empresa? A Renault, vamos dar um exemplo, que tem mais de 3 mil funcionários, no mínimo 120 PCD. Onde que ela vai arrumar tudo isso? É muita gente, né? Não consegue. Agora você coloca lá, Volkswagen, Renault, Volvo, colocando algumas empresas, que tenha que ter 400 PCD, nível 1 e 2. Não estou nem falando do nível 3. Onde que ela vai achar esse pessoal? Não tem. E, pastor, com relação à qualificação porque nem todos conseguem também terminar a escolaridade. Na verdade, assim, ó, eles classificam também da seguinte forma. Por exemplo, quando eles pedem para nós, do Grupo HR, pede para a gente fechar alguma vaga de PCD, eles colocam lá o grau, né, qual deficiência, e depois, até o grau 2 a gente consegue. O grau 3 é mais difícil, até porque você não acha essas pessoas. Porque assim, ó, na minha opinião, deveria existir talvez até um banco de dados do governo, em que as empresas poderiam consultar, né, aonde estão essas pessoas e quem sabe trazê-las para o mercado de trabalho. E tem como, sabia? Mas teoricamente não tem essas informações. As empresas não recebem essa informação. Deveria ser assim, gente, eu preciso de um PCD para ser auxiliar de escritório. Não tem experiência, não tem problema. Não tem segundo grau, não tem problema. O que a empresa vai fazer? Treinar. Mas onde está essa pessoa? Como acha essa pessoa? Você pode anunciar em todos os grupos de emprego, preciso PCD. Não aparece. Porque a informação do PCD, ela é mais focada para a classe 2 para baixo. Classe 2, classe 3, que são os menos favorecidos, vamos dizer dessa forma. Porque quem tem dinheiro consegue. Mas quem não tem, fica no anonimato essa pessoa. Sim. Sendo sustentada pelo, como você falou, um salário, metade de um salário mínimo,
marginal, até menos, né? Pelo governo. Era um salário mínimo. Pelo governo, mas essa informação não chega para as empresas. Deveria existir um banco nacional dizendo assim, ó, você empresa, nós temos uma lista de PCDs e dentro dessa lista de PCDs você tem totalmente aqui 1, 2, 3 a classificação e a empresa ter a opção de buscar esse PCD, trazer a família para conhecer a empresa e botar no mercado de trabalho, dar treinamento. Isso a empresa não se importa, dar treinamento, de buscar, de dar educação. O problema é onde está esse pessoal. Encontrar o pessoal também é uma dificuldade. Porque não aparece. Então, a vaga tem, mas não tem onde estão eles. E mais uma vez a gente volta no início de tudo. No início da inclusão mesmo. Porque a inclusão, eu friso isso, ela tem que partir desde da educação, do ensino, ali, educação infantil. Porque o que acontece, na minha opinião, né? Se a gente visse e trabalhasse já desde a educação infantil, nós teríamos pessoas sendo educadas dentro e junto. Então, o preconceito, o bullying, porque imagine você está todo dia, você ouve todo dia que você não consegue. Ai, você não consegue. Ai, porque ela não consegue fazer. Ai, porque isso. E crianças pequenas, elas ainda não têm esse preconceito. Esse preconceito nasce delas ouvirem, delas escutarem, delas estarem ali. Então, a criança, eu friso isso, que a criança, ela não nasce doente. Ela adoece. Nós, adultos, que adoecemos as crianças. Então, eu vejo assim que essa questão de fala, de postura, ela já deveria vir desde essa educação infantil. Porque daí nós construímos uma educação onde as pessoas seriam educadas para isso e nós conseguiríamos atingir os objetivos e também essa questão, eu vejo assim, de muita separação, né? Muita separação mas vamos lá. de CIDs. No que você está falando, tem lógica. Mas o que acontece? O governo, ou seja, a política em geral, ela pega essa pessoa com deficiência e leva para onde? Para a PAI. Não é isso? Isso. Geralmente é a PAI, não é isso? Eu não lembro mais. A PAI, escolas... Mas seria mais ou menos isso. O problema é que a gente chama de falta de assistencialismo dentro dessas escolas. Por quê? Porque elas não preparam essas pessoas, dentro daquilo que você falou, para o mercado de trabalho. Elas não preparam. Não. Porque elas simplesmente levam para almoçar, comer, beber, dormir e voltar. Eles deveriam ter o quê? Fazer convênio com empresas. Olha, vamos imaginar que nós tínhamos citado a Renault. Renault, se você entrar aqui na PAI e dar treinamento para essas determinadas pessoas, o que nós vamos te oferecer? Isenção nos impostos, não forçar você a ter o PCD, mas ajudar a empresa a transformar esse indivíduo em mão de obra. Em mão de obra qualificada ainda. Ou seja, essa pessoa, ela não é incapaz. Ela falta algo para capacitar ela, para tornar hábil ao mercado de trabalho. Pronta para o mercado. Mas não acontece isso. Por quê? Porque sai caro. O governo entende que sai caro trabalhar em cima dessa pessoa e jogar ela para cá. É melhor, então, pagar um salário, alguma coisa para o resto da vida, digamos assim, para essa pessoa ficar lá. Verdade. É isso que falta. Então, quer dizer, as empresas estão abertas para receber, mas existe o quê? Uma estrutura para a empresa receber. Não adianta você falar que vai mandar uma pessoa sem capacidade nenhuma, não falo profissional, mas eu falo estrutural. E chegar lá não vai dar certo. Porque ela não foi preparada para isso. Ela não foi preparada para receber bullying, ela não foi preparada para as brincadeiras sem graça, que existe muito, eu sei. Não foi preparada para... E as pessoas que estão nas empresas e que estão por trás das empresas, a própria mãe. Você fala assim, mas a mãe... Não, a mãe também não está preparada. Porque a mãe, quando ela pega um filho, ela acha que é um coitado. Verdade. Ela não pode tratar um filho de PCD como coitado. Ela tem que dizer, você vai para frente e vai para a luta. Se vira, você vai daqui a pouco ter que me ajudar em casa. Entende? É uma forma de dizer assim, filho, você é competente, vai buscar o teu caminho. Mas elas não fazem isso. Porque elas não querem perder aquilo que o governo paga. O pouco, que é pouco, mas elas não querem perder, porque está bem assim,
Não sei se você entendeu o contexto. Não, entendi sim. Entendi o contexto. Eu acho que era isso, né? As vivências, né? A gente tem umas vivências, então a gente, Porque do que eu estou falando não tem mais do que lógica. com certeza, tem toda uma lógica, é aquela parte que eu citei ali, que às vezes o cuidador acaba não se qualificando também, e daí gera um outro problema depois, Que é né? o psicológico, que é o mais importante de tudo. Porque para você cuidar de alguém, você também precisa estar bem, né? Exatamente. Só para deixar para os ouvintes aí, pessoal, entendam que a gente está falando no geral. Não quer dizer que todas as situações são assim, nem que todas as empresas. Mas para a gente poder debater um tema e dizer assim, olha, isso acontece ou não acontece, a gente tem que ir às claras, falar a realidade. Quem já vivenciou isso sabe do que eu estou falando. Quem não vivenciou, que bom, mas sabe também do que eu estou falando. Difícil achar uma mãe que tenha um filho com deficiência, né, tanto nível 1, 2 ou 3, que não passou por algum tipo de situação dessa. Difícil. Então, eu tenho um amigo que ele desde que ele nasceu, ele tem deficiência. E ele, meu Deus, ele é muito, muito, muito qualificado. Ele tem faculdade, ele busca cursos, ele, sabe? Ele se qualificou mesmo. Tanto que Ele buscou, né? Exatamente, ele buscou. A família, o pai dele falou, ele conta, né, que na época chegaram para o pai e falaram que ele poderia aposentar. O pai falou, não, ele vai conseguir. E disse que o pai dele não aceitou. Então, assim, uma história muito legal. Já pedi para ele várias vezes para ele vir aqui, que ele vai contribuir muito com o programa. Ele está quase se aposentando por tempo de serviço. Então, Enquadrando. E ele constituiu família, sabe? Então, assim, ele é um caso de superação mesmo. De superação. Ele trabalha num local, assim, também bem conceituado. Eu não vou falar mais assim, né? Porque ele ainda não aceitou meu convite, mas quem sabe, ouvindo hoje o meu amigo lá, né, nesse programa, aceita. o que eu vejo dentro do contexto PCD, até porque eu acho assim, as pessoas têm que entender que a palavra PCD, como nós falamos no começo, ela é uma palavra talvez até subjugadora, né? Mas é uma palavra que as pessoas hoje aprenderam a usar como pessoas com deficiência física. Mas eu vejo assim, nós temos que entender, tanto no mercado de trabalho, nas empresas, como as mães, como os professores, como toda a sociedade em geral, nós temos que entender o seguinte: primeiro passo, para nós termos um mercado de trabalho ativo e conseguirmos fecharmos as cotas com necessidades de deficiência, né, na necessidade que nós temos hoje no mercado, para que isso aconteça, as empresas, no geral, têm que se preparar melhor. Elas têm que se preparar, buscar essas pessoas onde elas estão, o governo liberar uma forma das pessoas acharem essas pessoas, as mães, principalmente as mães, deem uma oportunidade ao seu filho. Não trate ele como um objeto de ganho do governo. Trate ele como uma pessoa que pode sair à frente, pode vencer, e aliás o ganho pode ser muito mais, porque ele não é uma pessoa, como que eu posso dizer, incapaz. Incapaz somos nós que julgamos a incapacidade dos outros. Eu trabalho com crianças autistas que, em alguns casos, falam assim, a criança é não verbal. E o que eu observo? No momento que está todo junto, a criança acaba não querendo falar com os colegas, ela fica ali, ela fica na sala, ela vai nos espaços que a gente tem. E eu observei várias delas, como eu passo em várias salas, eu observo bastante. E daí, observando elas, eu vejo que quando está tudo silêncio, eles repetem, eles reproduzem coisas que a gente falou. E ainda mais, tem casos de crianças que sabem inglês. É isso que eu digo. A gente pensa que as pessoas não têm capacidade. Mas uma coisa eu digo para ti de verdade. A mente do ser humano é complexa. Porque se não fosse complexa, a gente já entendia de cabo a rabo. A gente já sabia decifrar todos os cantinhos do nosso cérebro. Não somos. É que a incapacidade se torna capacidade quando a gente acredita que isso pode acontecer. Não existe ninguém incapaz.
Existem pessoas, eu sempre falo, mal compreendidas. E é verdade. Se você não compreende bem quem é o seu filho, qual a deficiência dele, se você não se esforça em colocar ele no mercado de trabalho, se você não se esforça em dizer que ele não é incapacitado e dá sempre aquela força, não, você consegue, você vai, não se preocupe que a mãe está aqui, o pai está aqui, vamos te ajudar, e alavancar isso na pessoa, você é um motivador. Por contrapartida, as empresas têm que ser o buscador. Ou seja, um motiva e outro busca. E assim vamos conseguir colocar toda essa inclusão dentro do mercado de trabalho. Mas não esqueça de frisar que hoje nós não conseguimos achar mão de obra. Nossa, o senhor abriu assim um leque que eu, né, eu sabia que tinha uma dificuldade, existiam várias questões, né, porque a gente sabe que tem essa questão de acessibilidade e toda essa questão também. Mas assim, o senhor abriu hoje para nós um assunto que vai dar muitos programas. Só me responde uma pergunta. Hoje, em Araucária, se um deficiente de movimentação de cadeira consegue entrar no ônibus? Hoje em Araucária, um deficiente com cadeira não consegue andar direito nas calçadas. Então começa por aí. Como é que nós vamos incluir as pessoas no mercado de trabalho se não temos, desde a nossa cidade até a empresa estrutura? Por isso. Por que as empresas também... Vai correr atrás, vamos. Mas como é que nós vamos levar isso para dentro da empresa? Como é que nós vamos transportar? Entende o que eu quero dizer? Não adianta você fazer uma calçada com uma rampa. Para quê? Quantos usam a cadeira de roda nessa rampa? Sabe que há algum período atrás, assim, tipo uns quase 3 anos, eu fiz esse movimento de andar nas calçadas de Araucária, né? Vou falar sobre a questão das calçadas de Araucária. E nesse movimento, a gente viu muitas situações complicadas em cima dessas calçadas, que já é de uma estrutura de anos, né? Então, assim, não é uma estrutura que nasceu ontem, é uma estrutura já de anos. E você vê, assim, que para se cumprir a lei também, foram criadas rampas em lugares que tem um poste. Então, mas aí que eu digo, volto a dizer, isso não é só aqui. Eu andei em Curitiba não, também. mas é o Brasil inteiro. Sim, mas eu estou citando assim, eu estou citando aqui porque eu lembrei desse Porque aqui é ruim, eu sei disso. Mas se você pegar bem e olhar o Brasil inteiro, a situação é a mesma. Por quê? Porque não se investe em coisas que não vai dar futuro. Por que eu vou querer, vamos imaginar no geral, por que eu vou querer montar uma rampa certinha, bonitinha, se eu não tenho cadeirante? Tenho lá 3 cadeirantes. Vamos dar dessa forma. Aí assim vai indo. O governo, em geral, só investe naquilo que dá resultado. Mas multar as empresas por não ter o PCD dá resultado. Com certeza. Porque dá verba. O que nós estamos conversando aqui hoje é aquilo que não é feito para ajudar as empresas a cumprir a cota. Que interessante, né? Se a gente olhar no global, a gente não pensa nunca nisso. A empresa que se vira, ela tem que ter cota. Tem, a lei diz isso. Dá multa, dá tudo. Tá, mas e aí como que se faz para conduzir um cadeirante até o trabalho em Curitiba? Me mostra um mercado que tem um cadeirante dentro trabalhando como balconista, como caixa, como qualquer coisa. Não tem. Porque não tem locomoção. Aí vem aí a barreira, o risco não tem. Porque ele pode ser caixa, ele não precisa nem ter a dicção verbal, mas ele pode atender no caixa, pode colocar mercadoria. Isso ele pode, tem. Hoje, se nós vemos dentro do mercado, tem PCD. Mas você não vê risco 2 e 3. 3 nem tem, mas 2, cadeira de roda, locomoção mais dificultada. Não tem. Porque tem todo esse transtorno de locomoção mesmo. Não é só uma locomoção. Inclusive, de locomoção, a gente teve um dos meninos que a gente trouxe para entrevista, não lembro qual foi o programa, que é um estudante de Direito. E ele gasta 3 horas para ele chegar até a faculdade. Então, a gente vê assim que ele tem realmente força de vontade, né? Porque ele é cadeirante. É só você botar uma muleta e tenta entrar no ônibus para você ver. Nem precisa de muleta. É só você ter machucado. Você tá com uma perna machucada já ninguém te fornece lugar, ninguém respeita, ninguém... vamos falar até... O Brasil é tão caótico na situação de lei que o Brasil sabe cobrar, mas não sabe fazer a parte dele. Uma gestante, tem banco para gestante. Mas vê se a gestante consegue sentar no banco
do banco de idoso. Não conseguem. Então o Brasil é tão caótico em cobrar as leis, mas tão caótico em fazer as leis acontecer. Por quê? Cobrar ela cobra, mas fazer acontecer do lado deles, não. É fácil você falar do PCD, da locomoção, é fácil você falar, mas não vai existir nada disso, vai mudar se um dia as pessoas acordarem, todas, eu falo Brasil, e cobrar o governo, falar, não, peraí, gente, mas não, é porque é cômodo ganhar um salário mínimo por mês. Por que eu vou botar minha filha a se expor dentro de uma empresa se eu já ganho um salário por mês? Você entendeu? Eu não vou pôr a minha filha, porque ela vai sofrer coisas, bullying, como eu falei ainda há pouco, essas situações, porque ela é PCD. Você entende? Porque as pessoas enxergam, as pessoas com deficiência, eu falo no geral, com deficiência, pessoas incapazes. E você tem esse exemplo. Tenho 2 dentro de casa. Então, e não é uma situação assim? Uhum. Por quê? Porque você já deve ter passado até por situações que dá vontade de pegar a pessoa e puxar pelo cabelo e arrancar a peruca dele, não é assim? Mas não é. É que, infelizmente, é cultural. Então, a mais nova ainda nem quer fechar laudo, pra você ter ideia. Luta até hoje não fechou o laudo total dela, assim, porque ela luta para não fechar. Ela fez o concurso de estagiário e ela foi pela vaga concorrência normal. E ela conseguiu entrar, ela trabalhou 1 ano, mas assim, fica difícil porque às vezes eles têm um tempo deles. E eles têm também esse tempo deles. E além do tempo deles, são adolescentes, né? Estão aprendendo ainda. E a gente sabe que além do tempo, ser adolescente também tem as suas Limitações. limitações. E aconteceu situação assim que mexeu bastante. Teve muita situação por conta disso, das pessoas querer que a pessoa vá no tempo dela. E ainda mais no caso de estágio, né? A pessoa, quando ela está estagiando, ela está aprendendo, né? Ela não está nem na vaga ainda, ela está aprendendo. Mas aí nós voltamos naquele tema. Não estão preparados. Não estão preparados. Porque, assim, você lidar com um autista, com um deficiente auditivo, com alguma deficiência, alguma deficiência verbal, alguma deficiência num braço, ou alguma outra coisa simples, né, vamos dizer assim, 1 e 2, é fácil você conseguir até algo para ele fazer no mercado de trabalho. O problema é como que nós estamos preparados. Muitas vezes nós achamos que estamos preparados, porque quando também a empresa contrata, olha outro interessante, a empresa contrata um PCD, dependendo 1 e 2, né? Ela coloca na empresa, mas ela quer que ele faça o mesmo que um normal, entre aspas. Num ponto ela tem razão, porque ela não quer diferenciar dos outros. Mas o problema é que quando isso não acontece, ela não está preparada para fazer com que isso se extinga, com que isso avance. Mas assim, nessa questão de igualar, né, tipo, de igualar, eu não falo isso nem como mãe, falo isso como professora. Na questão de você igualar. O que acontece? Quando uma pessoa tem uma deficiência, ela tem uma perda, né? Ela tem uma perda. Então, assim, ela não está no mesmo nível para, vamos supor, se eu vou praticar uma corrida com uma pessoa, eu corro. Com o visual que você tem que segurar o braço dele e correr com ele. Tipo, ou até mesmo com uma pessoa que tenha uma limitação. Se eu for correr com ela, ela vai sair, né, em desvantagem. Então, ela vai ter essa desvantagem. Então, o que acontece? Eles têm uma perda. Por isso que precisava de uma adequação. Então, não é uma questão de ele tem uma pessoa com deficiência, se ela fizer tudo que ela precisa fazer, desde que ela nasce, vamos supor que nasceu e já foi acometido da deficiência. Se ela for lá, os pais entender que a criança precisa fazer fisioterapia, precisa fazer uma ecoterapia, uma hidroterapia, fazer musicoterapia, fazer outras terapias alternativas, e investir nessa, né, no tempo que o cérebro está se desenvolvendo e ele está procurando caminhos.
Porque o nosso cérebro, que nem o pastor comentou, você não entende ele. Então você recebe estímulo e você estimula aquela criança. Quando você estimula essa criança, o que vai acontecendo? Ela vai desenvolvendo e vai entregando resultados. E o papel dos pais observando qual é esses resultados. Porque quando eu sei quem eu sou, ou quem, né, as pessoas que estão comigo são, eu vou direcionando elas para as áreas que eu vejo que ela tem habilidade. Vou citar o exemplo do caso do Eduardo. Ele chegou a fazer o técnico administrativo. Ele se formou em 2022 técnico administrativo. E um dia eu falei para ele assim, porque quando ele fez estágio, ele passou na vaga PCD em segundo lugar. Aí eu falei para ele assim, então vamos fazer o concurso, né? Vamos ter os concursos em técnico administrativos, vamos fazer o concurso. Só que nisso ele já estava envolvido com essa parte de internet, e ele sempre foi dessa parte de arte, tanto é que eu tenho umas coisas dele que ele produziu. Eu gostava de desenhar, ele gostava desse negócio de tela, modelo foi, e, né, algumas coisas assim a gente foi levando. Então você via que ele tinha um dom artístico. Você percebia isso nele. Quando ele estava na escola ainda especial, eles faziam lá desenho, teve esse trabalho de fazer desenho, trabalhar, né, as letras, as fórmulas e toda a escrita dele. Tanto que a letra dele, o E dele era desse tamanho, né? Era enorme, assim, uma folha grande para caber o E dele. E depois, quando ele saiu de lá, porque assim, ficava meio período na escola especial, meio período na inclusão no CMEI, e fazia as terapias. Dentro da própria escola tinha as terapias. E não era simplesmente ir lá só comer, era terapia, né? A escola especial da época, ela fazia, porque inúmeras vezes eu tenho o material dele guardado, tem relatórios dele. Então, a escola, naquele contexto, ajudou muito o desenvolvimento dele. Foi, assim, excelente. Ele teve, nessa parte da escola especial, ele teve muito apoio, e sem falar musicoterapias, as terapias, que daí, nesse caso, já fazia também ali no horário que ele estava no período. Então, eu vejo, assim, que essa foi uma diferença dele. Então, quando chegou lá na idade escolar, que ele poderia ter continuado dentro da escola especial, ele estava preparado para sair dela. Porque daí houve essa preparação. E ele veio para dentro da escola regular de ensino, em uma classe ainda especial, né? Eles chamavam. Um número menor de crianças, reduzido, mas tinha uma professora que trabalhava do mesmo jeito, alfabetizando e fazendo, né, toda a parte de contexto ali do conteúdo. E, em um determinado momento, ele aprendeu a ler. Aprendeu a ler e foi muito interessante ele aprender a ler. Por quê? Eu cheguei, né? Eu estava fazendo, eu ia fazer um concurso na Fazenda Rio Grande e eu estava com uma dificuldade de conseguir entrar no computador. Era um computador ainda, porque naquela época, né, as coisas não eram que nem tá hoje, tudo evoluído. Era um computador bem simplesinho ali e eu não estava conseguindo entrar. E ele sentou, deu sinal para mim dar licença para ele, e ele sentou no lugar que eu estava, e ele começou a mexer. Quando eu vejo, ele conseguiu destravar o que eu precisava, e ele conseguiu entrar lá dentro do documento que eu precisava. Por quê? Ele não conseguia verbalizar para a gente a leitura, mas ele fazia a leitura. E daí eu cheguei com o pediatra, porque ele ainda estava na parte ainda do atendimento pediátrico, era criança. Eu cheguei pro pediatra e falei pro pediatra. Falei assim, eu não sei, porque, né? Como que ele aprendeu a ler? Porque a gente queria entender como que ele aprendeu a ler, porque a gente não sabia. Aí o médico falou assim, para mim, eu lembro como hoje, ele falou bem assim, mãe, ele tem o cérebro fez um caminho, e ele construiu um caminho, e nesse caminho ele aprendeu. Não conseguimos explicar como conseguiu. Ele conseguiu. Por isso que eu falei do cérebro. Né? Então, assim, por isso a importância, por isso que eu falo a importância, eu friso muito no infantil.
Por quê? Porque é lá que você vai trabalhar para você tentar conquistar voos maiores. Por isso que eu falei para você, ainda há pouco, talvez eu tenha até me expressado, que o que acontece quando você faz a contratação, algumas das empresas, elas acham que essa deficiência não existe. Por quê? Que elas buscam só graus limitados, grau 1, grau 2, no máximo, né? E cobram como se fosse pessoas normais. Não dá aquele tempo que você falou para fazer as coisas no seu tempo, né? Por quê? Porque elas não estão, lembra no começo, quando a gente falou, a não preparação das empresas para atender ou para recepcionar os deficientes. Por quê? Porque elas querem, como se paga um salário, querem que produza igual. E aí se torna aquilo que eu falei também, número. E às vezes Entende? acaba adoecendo também, né? Exatamente. Por quê? Porque hoje as pessoas, dentro dos RHs em geral, elas são formadas em RH. Muitas das empresas têm psicóloga. Mas será que a psicologia que elas têm é para esse atendimento, esse tipo de situação? Algumas sim, algumas não. E aqueles que muitas vezes têm que cumprir cota só querem gente e acabou. Mas vão cobrar igual como se fosse uma pessoa normal. E a gente sabe que mesmo grau 1, grau 2, o 3 a gente nem comenta muito porque é os acamados, mas grau 1, grau 2, elas têm uma deficiência. Tá? É plausível a empresa fazer com que essas pessoas sejam comparadas como igual todos os outros? É plausível. Mas por trás disso tem que existir uma tratativa, tanto do time que vai receber essa deficiência, esse PCD, como do time de diretoria para baixo. Ou seja, os diretores têm que saber que essa pessoa não vai produzir igual, o RH tem que saber, a produção tem que saber, e principalmente o time operacional. Os colegas, né? Exatamente, para não existir aquilo de cobrança. Por que ele pode fazer e eu não posso? Entendeu? É isso. E geralmente, o que as empresas fazem? Né? Grau 1, colocam dentro da produção, 2, elas já colocam mais para trabalhar no administrativo. Para evitar muito esse, vamos dizer assim, esse confronto operacional. Porque é um confronto. Né? Porque as pessoas, nós todos, eu falo num contexto geral, nós todos não estamos preparados para atender um PCD. De verdade. Não estamos. A gente não pode colocar um pano bonito ou pano quente só para tirar o foco. Não, é verdade. Claro, tem empresas que já são diferentes, que já trabalham isso. Mas muitas das empresas que buscam esse trabalhador no mercado de trabalho, ela não está preparada para receber e para lidar com essa situação. Por isso, muitas vezes, ficam poucos tempo dentro da empresa e preferem pagar a cota ele ficando em casa, sendo, entre aspas, home office. Entendi. E existe cursos também que algumas empresas acabam... É isso que eu falei, elas dão treinamento, dependendo das empresas. Não digo as empresas no geral, né? Até porque eu digo, volto a falar, dependendo da situação, empresas de grande porte, elas fazem essa adaptação, elas colocam lá um bebedor diferente, elas colocam a forma de pegar bandeja, alguma coisa sempre diferente para as pessoas não ter sua limitação, essas coisas, né? Mas o deficiente em si, né, algumas não estão preparadas para receber. O time inteiro da empresa. Verdade. E precisa de um time, né? Exatamente. Não adianta uma pessoa fazer, né? Exatamente. Tem que ter um time que faça. Né? Exatamente. Porque quando trabalha em conjunto, o resultado é bem melhor. E realmente situações que a gente vê acontecendo muito, né? Parece que não, mas existe bastante. É o que eu digo, né? Infelizmente, né? Hoje está tão difícil conseguir mão de obra normal. É sério, ninguém quer trabalhar. Imagine PCD, né? Que está mais difícil ainda. Por isso que as empresas garimpam de alguma forma para tentar fechar sua cota, né? E tem muitas empresas assim que tá pagando multa? Praticamente a maioria não consegue fechar as cotas. Porque também se você olhar, vamos olhar, Curitiba tem 1.630 empresas. Vamos colocar dessas 1.600,
a 630 empresas, hoje nós temos, vamos falar empresa de grande porte, umas 350, né? Que essa empresa de grande porte que tenha uma cota de 50 PCDs, né? Dá quanto? Dá quase 7 mil pessoas. Onde que ela vai achar 7 mil PCDs? Tem? Nós E estamos falando de 2 riscos só. 2 riscos. É umas coisas assim. Não tem. Por isso que a gente tem que conhecer mesmo os dois lados. Por isso que por trás das câmeras vem com os temas assim que às vezes a gente olha, né? Porque é isso, a gente tem que fazer a população pensar. A gente precisa fazer refletir que as pessoas pensem. Porque é uma questão que eu estava até vendo, eu não vou dar um nome, porque eu não vou dar ibope. Mas assim, um vereador de uma outra cidade, que não é nossa, ele estava comentando sobre um jogador, que esse jogador, ele teve, eu não lembro agora qual que é o país que ele foi, mas ele tem um filho com um espectro autista, e com espectro, e por conta da questão da escolar, tipo, colégio, a parte, né, educacional da criança, o país que ele foi chamado era melhor, atendia melhor, e ele mudou de time. Então, assim, o que eu vejo politicamente falando? Se prevalecendo, né, do que está acontecendo do futebol, para falar de um tema importante. Mas esse tema importante, quem já tem poder de caneta, eles não deveriam estar comentando, eles deveriam estar agindo. Porque quando ele vai para a rede social, ele vai falar o que as pessoas querem ouvir. Eles não estão falando para os políticos, porque os políticos teriam que estar ouvindo. E os políticos, com poder de caneta, conseguem mudar, né, alguma situação. Porque eles podem, né, rever questão de leis, né, a gente sabe disso. Poderiam rever, fazer algumas coisas para melhorar, para fazer mudanças que beneficiasse realmente, né, tanto as empresas quanto as pessoas que necessitam desse apoio. Então, assim, a gente precisa cuidar disso, a gente precisa observar mais. Por quê? Porque às vezes é coisas para inglês ver, né? Eu estou falando porque eu apoio e eu faço isso, mas realmente eu posso e eu estou realmente fazendo isso? Né? Vamos dar um exemplo de um programa. Tem um programa do governo lá. Ele está cumprindo cota, ele está recebendo verba, mas realmente ele está fazendo o papel efetivo dele, que é qualificar aquelas pessoas? Vocês já pararam e pensaram, quem está em casa? Já parou e pensou nisso? Aí a gente culpa sempre o governo federal, a gente culpa lá o fulano de tal, mas às vezes a culpa está na gente mesmo, Mas, né? mas assim, tem sentido os dois lados. Sim. Tem sentido os dois lados. Por quê? Porque o que a gente falou ainda há pouco até agora, a gente falou da parte das empresas, que é como proceder, da não preparação de muitas empresas, do mercado ter vaga, mas não ter pessoas. E hoje não é só a dificuldade do PCD, é no geral. Hoje a HR tem um volume grande de vagas, mas não consegue achar as pessoas. Em qualquer demanda, vamos falar dessa forma. E nós temos uma parte que é a parte governamental, o que faz? Quando você contrata uma pessoa, vamos para um outro lado. Quando a gente está falando de contratar um PCD com limitações, vamos imaginar que você paga um salário de 1.600, que é o salário mínimo, um exemplo, né? E esse funcionário vai custar para você 3.200, que é mais, dá mais até, um pouquinho mais, porque tem os benefícios. Eu não estou contando só os encargos e os impostos. Então dá 100%, dá 3.200, mais os impostos, os encargos e todos os outros benefícios que tem, que é o vale transporte, vale refeição no local, tudo é custo. Por que a empresa também, né, já tendo esse custo,
para ela se torna inviável, isso eu falo na parte econômica, muitas vezes contratar uma pessoa com deficiência. Por quê? O custo é muito alto. O que acontece? Se eu for contratar um PCD, eu não deveria pagar impostos. Eu deveria contratar ele, né, pagar todos os benefícios, mas não tem impostos. Por quê? Porque eu estou fazendo uma ação social, não só para mim, mas para o governo. Porque eu estou colocando essa pessoa no mercado de trabalho. Eu estou abrindo a porta para essa pessoa no mercado de trabalho. Qual o benefício que o governo dá para você ter essa pessoa dentro da sua empresa? Simplesmente preenchimento de cota. Ou enche ou leva multa. Você entendeu a dificuldade das empresas também? Porque um operacional, vamos imaginar que um operacional, ele produz 1.000 peças no dia. Essa pessoa com uma deficiência, ela não vai conseguir chegar naquilo. Até mesmo você citou a sua limitação. Por quê? Porque ele tem uma limitação, óbvio. A gente sabe disso. Mas ele não vai conseguir produzir a 1.000. Ele vai produzir 600. 400 peças num dia somado no mês dá quanto? Dá 800, dá quase 1.200, quase 3.000 peças. Ele produziu a menos. R$ 1 a cada peça, 320 ou 3.200. Não dá lucro. Não é que a empresa está focada no lucro, nessa situação, ela está focada na produtividade. Porque quem contrata precisa produzir. Aí o que o governo faz? Cobra as mesmas coisas que qualquer pessoa. Não, ele deveria criar uma lei dizendo assim, olha, eu não vou multar se você não contratar o PCD. Eu vou fazer diferente. Eu vou diminuir o custo dele. Porque eu vou ter um prejuízo. Queira ou não queira, é uma forma de dizer assim, um prejuízo. Vou ter um prejuízo, porém, o governo está me ressarcindo disso. Entre aspas, só não está cobrando os impostos. Entende? Então, tem pessoas, tem empresas que pensam dessa forma. Poxa, gente, eu não sei quanto que vai dar multa, né? Vamos imaginar. Às vezes até mesmo é mais vantajoso ele levar uma multa do que ele ter uma pessoa dessa no grau de risco da empresa dele. É que tem isso ainda. Tem isso que nós não lembramos. Dentro da empresa, dependendo da função, tem grau de risco. E aí? Como é que o meu PPRA, PCMSO, que é o grau de risco dentro da empresa, vai conseguir transformar essa função em função ativa? Porque dependendo da situação, tem empilhadeira circulando, se ela tem um problema de audição, tem equipamentos quentes, frio, tem equipamentos perigosos, não perigosos, tem a circulação de pessoas, não circulação. Então são vários fatores que até impedem as empresas de colocar mais gente dentro do mercado de trabalho. Porque o grau de risco dela, do trabalho ou do que ela produz, não tem sentido, não consegue colocar uma pessoa com esse tipo de deficiência dentro da mão de obra. É que as pessoas, elas veem de uma forma. O governo não enxerga dessa forma. Vamos imaginar que você tem uma metalúrgica, que nem aqui, nós temos uma empresa aqui metalúrgica que faz umas bobinas de aço grande. Lá é alta temperatura. Como é que você coloca uma pessoa que tenha uma deficiência verbal, auditiva ou algum problema na mão, numa perna, se acontece um acidente? Ela não consegue ouvir, talvez, não consegue correr, não consegue trabalhar. Aí vou para o administrativo, mas o administrativo não consegue suprir toda essa demanda. O que se faz daí? Aí não é culpa das empresas, eu não estou defendendo as empresas, estou defendendo o sistema. Sim. O sistema é caótico até para receber essas pessoas, porque dependendo da empresa, não consegue absorver essa mão de obra dentro da sua atividade. Aí leva multa. É as situações assim, né, que a gente para e pensa e muitas coisas assim, a gente tem que refletir mesmo, né? É uma coisa que ninguém, é que você falou, por trás das câmeras ninguém fala, né? Mas tem que falar a verdade. A gente não pode culpar a empresa, também não pode culpar o pai e a mãe, mas também não pode culpar o PCD. É o sistema que é caótico. Falho, né? E bem falho. Bem falho. Entendeu? Não existe amparação nem para a empresa, nem para o PCD, nem para a família, não existe nada disso. Existe assim, tipo, vai que vai, se não vai, não foi. Vamos imaginar dessa forma. mais ou menos assim, eu falo que às vezes umas fotos bonitas e trabalhadas.
Exatamente. Então não tem sentido. Então, esse é um contexto, claro que a gente ficava aqui a noite toda debatendo esse tema, que tem coisa pra caramba pra gente entender. A legislação, a gente tem que entender os laudos, que muitas vezes são laudos até não muitos, vamos dizer assim, concluintes, ou seja, laudos que possam nos dar algo concreto 100%, porque até a própria medicina é falha nesse sistema, não sabe realmente o que existe, o que não existe, como você acabou de falar, que a pessoa, o cérebro dela processou algo que nem ele sabe explicar. Então, em muitas situações, que eu volto a frisar, não existe apoio de ninguém. A própria família tem problema, começa desde quando você falou, lá desde quando ela colocou na escola, não acompanhou, achou que abandonou lá e que se vire, depois vem para o mercado de trabalho, não tem estrutura para absorver essas pessoas, depois o governo vem com a sua canivete cortando todo mundo, achando que as empresas, que a mãe, que o pai, que a família, tudo é culpado. E ele se isenta de tudo. Essa questão de família, ela é bem maior, né? Eu falo assim que o apoio familiar ele é muito importante, né? E a questão realmente de você lembrar que um dia você vai embora da Terra e você está deixando um ser humano. Então, assim, você tem que também pensar nisso, né? Eu penso nisso, eu pensei nisso, penso nisso. Então, assim, você cria o filho não para você, mas para você deixar no mundo. Exatamente. Só que assim, a gente cria um filho para deixar no mundo. Você tem um problema de um filho seu que tem alguma deficiência, alguma coisa. Você vai passar a tua vida inteira focada nisso. Porém, nem todos são iguais. Não. A família que eu digo. Porque a própria família, dependendo da situação, rejeita aquela pessoa que está com deficiência. A família também tem famílias que rejeitam. Tem famílias que absorvem e tentam trabalhar isso dentro, em conjunto com todos se unindo. E também tem famílias que abandonam. Deixa para lá. Né? Bota em qualquer lugar aí que se virem. E só que não é assim que funciona. Você tem que entender que uma pessoa que tem deficiência, como a gente fala PCD, né? Que tem uma deficiência, mas existe o PCD capacitável, que é aquele que tem e consegue se alavancar. Basta uma outra situação. Empresas, cadê a oportunidade? Dê oportunidade para quem está necessitando entrar no mercado de trabalho, mas dê oportunidade para se estruture, dê oportunidade, e eu tenho certeza que lá na frente você vai ter essa pessoa como exemplo, porque ela sabe que essa pessoa não vai faltar, não vai ser limitada, mas vai estar lá sempre presente, vai estar lá tentando ajudar, porque ela quer se tornar útil ao mercado de trabalho. Mas uma das situações que mais falta é ter a cota, mas não só querem o grau 1. Gente, vamos tentar colocar grau 2, vamos tentar ver o que se pode melhorar dentro da sua empresa para você absorver mais essas pessoas. Eu vou te mandar alguns, tá? Pode mandar. Vou te mandar alguns, conheço alguns. Inclusive, teve um que teve no programa, ele falou que ele queria trabalhar. E eu já vou estar comentando com ele, né? Se ele estiver assistindo a gente, falar para ele. E a questão do currículo, né? Como que é a questão do currículo? O que colocar nesse currículo para ele se tornar um pouco mais atrativo? Eu acho assim, currículo. Eu sempre falo para todo mundo. Dentro da própria HR, eu falo assim. E não vou deixar de currículo. É que nem todo mundo fala. Papagaio fala, é igual papagaio, só fala, né? Mas currículo você tem que colocar realmente o que é. Não adianta você encher um currículo cheio de linguiça. Não vai mudar nada. Você tem que colocar de que forma. O que você fez, o que não fez e o que vai fazer. E qual é o seu desejo. Entendeu? É isso. Currículo é isso. O que eu sei fazer, CPF, identidade, não precisa nada disso. Coloca lá o nome da mãe, do pai, se você quiser, a função que você está buscando, os cursos que você tem, né, sua experiência, curto e grosso. Porque se você colocar um monte de linguiça no seu currículo, para que entrevista? Concorda? Sim. Eu acho que o básico, o currículo curto e grosso, básico, é importante. Depois, se a empresa se interessar, ela vai chamar você e vai entrar nos detalhes do que você fazia. Qual a sua experiência. Então, você que tem eu nunca trabalhei, coloca lá, nunca trabalhei. Mas busca uma oportunidade, pronto. E fiz isso e isso de curso, acabou.
Entende? Aí eu vou disparar para as empresas, né? Nosso RH vai disparar para as empresas e ver quem se interessou por ele. É assim que funciona. É porque às vezes é bem isso, né? Às vezes a pessoa fica com receio, eu não vou deixar só com o que eu realmente sei ali, vou colocar Exatamente. alguma outra coisa. Só que na hora que você chega lá, você vai A, exercer, a mentira cai. né? Você não consegue também fazer. Então é melhor às vezes nem saber e chegar lá e você surpreender, né? Do que você acabar se contradizendo Porque ali assim, ainda. não minta. Tem perna curta. Bem isso. Acho que é isso. Acho que a gente atingiu mais do que as 10, né? Foi muito além. E a gente conseguiu atingir, né, passar para as pessoas, passar para as pessoas o que realmente a gente tinha proposto para esse programa de hoje, que o Por Trás das Câmeras é isso, gente, mostrar as realidades, mostrar as diferenças, mostrar que existe oportunidades, mostrar também que existe situações que precisa além de oportunidades, né? Precisa de inclusão, precisa de todo um contexto. Então, o Por Trás das Câmeras, ele traz isso, ele mostra essas realidades, né? A gente comenta sobre isso. E tanto é assim que o Por Trás das Câmeras está até com algo legal, assim, porque o nosso, a nossa inspiração do programa, ele vai fazer um curta-metragem. Então, a gente vai começar a produzir pequenos filmes, né? Com a formação dele. Então, ele já vai, em dezembro, ele já está formado, já vai estar assinando, e ela entra com essa parte, porque o nosso, vamos dizer, o nosso chefe agora vai ser uma pessoa com deficiência. Amém. Eu vou dizer assim, já está encerrando? Não, a gente vai fazer um devocional, uma oração ainda. Então, Você pode fazer uma reflexão. então tá. Vamos lá então. O que você quer que a gente faça de reflexão? Para as pessoas e a família, da pessoa que está nesse mercado de trabalho, que está buscando, o que você deixa para esses pais? O que você fala para esses pais? E o que você fala para essas pessoas também que estão nos ouvindo, que são pessoas, né, que são PCDs, outros que não, são pessoas que também simpatizam com o nosso programa. Que reflexão você traz para a gente, como sociedade, bem dizer? Bom, primeiramente eu queria que os pais entendessem o seguinte. Não coloque seu filho como objeto ou como uma pessoa limitada. Eu penso que a palavra PCD é uma pessoa com deficiência, óbvio, mas que você coloque seu filho, né, como uma pessoa que consegue ir para frente, como uma pessoa que consegue atingir os objetivos e trace linhas de objetivo para os seus filhos. Sabe por quê? Porque a pessoa com deficiência, ela não gosta nem de saber que ela tem deficiência. Ela acha que ela é capaz de tudo. Então, primeira coisa, não qualifique seu filho ou sua filha ou, né, como deficiente. Qualifique como uma pessoa especial, que precisa de algo especial, porém, ela tem capacidade. Comece a estigar essa capacidade dos seus filhos, o filho, filha, enfim. Por quê? Quando você começa a estigar essa capacidade, você vai descobrir que seu filho ou filha tem mais a te apresentar do que você imagina. Né? Comece a virar uma família, comece a tratar ele como família, comece a tratar ele não como ele tem que ir sozinho, não vai sozinho no banheiro. Ensina. Ele tem capacidade. Porque a mente de uma pessoa que está com essa situação, ela é muito mais esperta do que nós. De verdade, ela tem a capacidade de aprendizagem mais rápida que a nossa. Então você tem que entender, seu filho é especial e não PCD. E você que está nos assistindo, que está com o programa, ouviu o programa hoje, você também tem parte na sociedade de mudar isso. É tratar essas pessoas como pessoas comuns. Não ver o lado da deficiência e ver o lado humano. Que essa pessoa consegue fazer tudo o que você imagina.
Mas para isso ela precisa de ajuda, de auxílio, compreensão, amor. Ela precisa se sentir, dentro do contexto, uma pessoa amada e começar a criar objetivos que ela consiga atingir. Eu acho que é essa aí a ponderação. Eu acho que as pessoas têm que mudar a opinião de achar que as pessoas que têm deficiência são incapazes. Bem isso, porque eles sempre estão nos ensinando. Exatamente. Eles estão ensinando e E surpreendendo. Exatamente. E se a gente observar, a gente aprende muito. Quem convive, né, que realmente convive e deu. Claro, né, gente, que a gente sabe que tem casos dos acamados, que são realmente graus, né, mais Grau 3. o 3 que é mais. Precisa de até alimentação, precisa de sonda. Realmente, a gente entende isso. A gente não está falando aqui que a gente não entende. A gente entende isso. Mas, assim, aqueles que conseguem sair, levar para eles verem a parte cultural, porque isso ajuda a desenvolver, né? Eles conviverem na igreja, conviver no parque, conviver no cinema, conviver. Vai em todo lugar, tem que aproveitar, tem que levar para passear. Então, assim, mas vão ficar. É criança. Vão ficar tirando sarro porque anda de alguma forma. Não, você tem que falar pro teu filho, se a criança estiver bem trabalhada dentro de casa, você, filho ou filha, você tem sim uma limitação. Você tem uma perninha que tem uns graus menores ali, uns centímetros menores do que a outra. Você anda com a dificuldade, mas você é uma pessoa e você tem que, né? Sabe o que eu me lembrei? Eu acho que foi na Olimpíada de 92, 93. 90, eu não lembro qual foi a Olimpíada, desculpa, sinceramente não lembro. Que eles criaram uma corrida com pessoas de perna mecânica. Aonde você imaginou que pessoas sem as duas pernas conseguiria correr como uma pessoa normal? Eu lembro. Eu não lembro que Olimpíada foi. Foi a história de que fizeram corridas com pessoas com perna mecânica, né? Ou seja, próteses, né? Que hoje existe prótese para tudo. Hoje existe, a medicina é tão avançada, que hoje a deficiência, ela não é mais como antigamente, que não existia medicamentos, não existia cirurgia, tanta coisa que a medicina modernizou, que a palavra PCD não é tão mais significativa como antigamente. Porque hoje nós temos tanta coisa que pode mudar isso, aquilo que você falou. Primeiro, a família absorvendo. Ou seja, todos se unirem. Segundo, a sociedade se absorver. Terceiro, as empresas se adaptarem. E o quarto, aí depende muito da pessoa, que é a pessoa que nós estamos falando, PCD, ou a pessoa com deficiência, né? Também se ajudar. Mas para isso que aconteça, tem que ter esses três trabalhando em conjunto. E é a parte do governo, né? Esse eu não conto porque o governo é muito difícil. A parte do governo é com questão de... Na verdade, a questão... Porque você ter uma pessoa com deficiência, ela é cara. Sim, é isso que eu acabei de falar. Ela é cara. Fisioterapia, não estou falando de empresa agora, estou falando de social, a vida social. Social dela. A gente não consegue todas as terapias no SUS. Não. A gente não tem essas terapias. E psicólogo também, eu creio que deveria ter, acompanhar essas crianças desde da educação ali infantil, como eu friso bastante, acompanhar essas famílias, porque realmente o cuidador também precisa desse acompanhamento. Porque, às vezes não é nem por, eu não quero, mas daí eu perco aquele benefício que já foi difícil de eu conquistar. Aí eu perco aquele benefício, daí eu vou ter que voltar novamente no INSS, ter toda aquela burocracia, aí vai lá, entendeu? Então são coisas assim que a gente vê que o governo, às vezes no governo, eu não sei como se poderia mudar, mas que acaba prendendo também as pessoas. É que pensa assim, ó, vamos lá. Quando saiu
carteiras de trabalho, CLT. Isso aí, eu acho que foi o Ernesto Gardner, alguma coisa assim que fez a carteira de Não trabalho. lembro. Mas acho que foi. Eu não lembro também, mas se eu não me engano foi o Ernesto Gardner que fez a carteira de trabalho, criou a CLT. Naquela época, o Brasil, vamos dizer que não tinha 20 milhões de pessoas no Brasil inteiro. O Brasil cresceu e hoje nós estamos com 230, 240 milhões de pessoas só no Brasil. Quando se criou todas essas regras, que é Ministério do Trabalho, criou-se a CLT para trabalhar e assim por diante, nunca se previu, dentro desse contexto político, quanto que ia ter pessoas necessitando dessa situação. Não só os PCDs, como aposentadoria e outras tantas situações, medicamento e tudo. Então, o Brasil, quando ele foi criado nesse tema de trabalhador, vamos imaginar dessa forma, isso inclui o PCD também. 1943, acho. Alguma coisa assim, eu não lembro quem foi o presidente, me fugiu da memória. Mas eu vou falar para ti. Nunca ninguém previu que o Brasil ia estar no ano de 2026 tão carente de verba, né, para atender essas demandas. Por isso que ele dificulta. Né? Ele dificulta para todo mundo, para aposentadoria de quem tem uma deficiência, porque eu conheço uma menina que trabalha comigo, o filho dela é autista, ela não está conseguindo pegar a aposentadoria ou pegar uma ajuda do governo. Por quê? Porque o governo dificulta tudo. Então, para muitas mães e pais que têm seus filhos com essa situação, sabem o que eu estou falando. Você tem o laudo, você tem toda a documentação, mas existe uma dificuldade. Perícia. E as pessoas ficam lá esperando, esperando, e o governo fica enrolando. Por quê? Porque o governo não tem verba, não só nas escolas para atender essas pessoas, no mercado de trabalho, porque o governo não ajuda, e aí também o governo não ajuda as famílias. Porque nem todos têm a mesma sorte de ter essa aposentadoria, essa ajuda. E a gente sabe que é assim porque a gente vê no dia a dia. Tem pessoas que falam, poxa, meu filho tem autismo e eu não consigo. E teve uma outra pessoa que essa minha amiga falou, que o filho dela tem autismo e foi cancelado o benefício. Eu conheço Vários. vários que foi cancelado o benefício, principalmente agora nesses últimos anos. Ou porque, né, acontece, às vezes passou R$ 1, às vezes 1 centavo da renda per capita ali é cortado, né? Então, assim, passou, cortou. Só que é isso que eu falo, sendo que essa pessoa com deficiência, ou essa criança, ou já adulto, ela tem uns gastos enormes. Então, assim, se você realmente for dar o tratamento que ela necessita, com o benefício você não consegue. Não. Então você tem que trabalhar para isso. Mas aí, se você vai para o mercado de trabalho, o benefício também é cortado. Então, Aí, é por isso que as mães têm medo. Por isso que muitas mães não vão. Por quê? Porque assim, ela vive daquilo. E daí acaba vivendo. Que nem vou citar o meu caso. Gosto de sempre frisar assim, a gente fala do terreno da gente, né? Do quintal da gente. Quando o Eduardo era pequeno, porque o dele foi deficiência com 4 dias, e a lesão dele é em cima do movimento, então, paralisia cerebral secundária. E, né, o grau dele, o CID dele, é poucos anos. Ele é um milagre de Deus, assim, né? Quem conhece ele sabe que ele é um milagre também, porque tem muito disso, né? Tem fé, tem todo um trabalho. E ele teria ali o direito de receber o benefício. Eu estava desempregada na época, eu consegui dar entrada, tudo bonitinho. Aí eu fiquei recebendo e tal. Mas eu sabia que ele não ia melhorar assim, né? E eu comecei a buscar. Eu mudei de profissão, fui para uma outra área, vim para a área da educação para ajudar ele, né? Para ajudar ele a se desenvolver e ajudar ele a se tornar melhor. Só que eu sempre gostei de estudar. E daí, quando eu fui para essa área, eu comecei a estudar. Aí na época que eu passei no concurso, eu fiz 4 concursos. Eu fiz 4 concursos. E eu passei nos concursos que era na área de educação. E ainda fui, né, vi qual local seria melhor para eu estar naquele momento.
E eu comecei a trabalhar. E quando eu fui começar a trabalhar, eu escutei pessoas falar para mim assim: mas daí você vai deixar esse menino com alguém? Você recebe a aposentadoria dele. Não, eles não falam aposentadoria. Exatamente. Você recebe a aposentadoria dele e daí você vai fazer isso. Só que não é uma aposentadoria, é um benefício. E esse benefício, ele poderia ter sido cessado. Então, o que eu fiz? Eu falei, não, enquanto ainda a minha renda, porque tem um valor, né, o número de pessoas e tal, ele comportou, até quando ele comportou, eu falei, eu vou receber. A partir do momento que chegar, eles cortar, né, e eu tiver que mentir, cortou o benefício, pronto, acabou. Só que eu aproveitei. E eu acho que isso, todo mundo tem essa oportunidade que recebe, tem essa oportunidade de se qualificar. Não a própria pessoa deficiente, mas assim, o A família se pai, o preparar. educador, se preparar para isso. Né? Pegar e ir atrás. Tem muitos cursos, ainda mais hoje com a internet, cursos gratuitos, que você consegue ali. E eu adaptei, né, esses cursos em atendimentos do Eduardo. Então, ele estava em atendimento, eu estava ouvindo uma aula que eu fiz pedagogia na época, eu ouvi um professor ali e tal, depois eu ia lá, né, na faculdade, fazia no dia da prova, eu tinha estudado, eu estava estudando e tal. Tanto é que eu passei nesses concursos porque eu acabava, né, absorvendo e ali o que eu estava ouvindo. E então, assim, foi uma escolha, né? E daí teve uma outra pessoa que no mesmo período, só que não era com, não lembro agora se, eu sei que era Bolsa Família. Eu encontrei ela alguns anos depois. E daí ela me perguntou assim: Nossa, o que você está fazendo aqui? Eu estava trabalhando num outro setor da prefeitura de Curitiba. E ela pegou e falou assim: O que você está fazendo aqui? Eu falei assim: Eu trabalho aqui. Daí, e ela era daqui, foi para morar para lá. Daí ela falou assim para mim: Eu trabalho aqui. E eu estava na situação, foi um período que eu fiquei afastado de sala e eu fui trabalhar no CRAS, né? E daí eu estava fazendo cadastramento de pessoas. E daí o benefício dela foi cortado. E era Bolsa Família. Então, quando ela chegou, quem foi atender ela era eu. E daí, só que daí ela me viu lá, então ela achou, que não é por me conhecer, que eu também tava atrás do benefício. Eu falei, não, eu trabalho aqui. Daí ela falou assim, nossa, mas como você conseguiu? Então, assim, muitas coisas somos nós que vamos ter que ir atrás. Né? Mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de situação, mudança, né? Mas aí entra dentro daquilo que a gente falou. O primeiro começa com a escola. Primeiro não, primeiro vai a família. Até que grau, vamos falar de um grau, que a família quer para se adaptar com uma pessoa com necessidades. Segundo, começa as escolas. Até onde que as escolas podem realmente melhorar essa trajetória. Terceiro, é o que eu falei, as empresas, né, que tem que se preparar para absorver essas pessoas. E o quarto é a pessoa em si se dedicar. Por exemplo, o Du, que eu conheço, ele se dedica. Aí eu conheço outras pessoas também que têm a sua particularidade. Então, lá, buscando. Então, volto a falar, as pessoas têm que entender que a pessoa que tenha PCD ou que tenha deficiência, ela não é incapaz. Grau 1, grau 2, infelizmente o grau 3 é incapaz porque ela entra dentro daquele quadro acamado, né? Que a gente provavelmente ele está com sonda e tem outras situações. Mas 1 e 2 consegue. E vou dizer mais, consegue chegar longe. Mas aí, sem apoio familiar, não vai a lugar nenhum. Ou seja, se preparar, entender, tem mães que fazem que nem você fez. Foi buscar aquilo aonde você poderia melhorar a qualidade de vida do seu filho. E é isso que eu falo. Você, mãe e pai, vocês têm que buscar dentro da sua família mesmo qual a qualidade de vida que vocês querem para o seu filho. Receber ajuda é o que vocês acham? Ok, mas eu penso de outra forma. Receber ajuda é algo para fazer com que o tratamento dele melhore. Agora, você dá ferramentas para essa pessoa com essa deficiência caminhar sozinho é o mais importante, porque lá no fim a tua vida vai, mas eles vão ficar.
Verdade. Ou às vezes acontece o contrário, e daí você fica sem também amparo, né? Fica sem amparo. Isso que nós íamos fazer já a nossa parte ali, final da reflexão sobre o tema, para entrar, né, num tema menos importante, é importantíssimo, muito mais importante ainda, na minha visão, que nós vamos falar agora da palavra. Fazer um devocional, né? O senhor quer fazer esse devocional? Eu sei que o senhor conhece muito bem a palavra. E eu vou aproveitar, porque geralmente eu tenho que fazer toda essa parte. Então hoje eu vou explorar, sabe por quê, gente? Vou explorar porque é o seguinte. Vou contar para vocês. Quem me colocou por trás das câmeras, no programa Por Trás das Câmeras, foi esse abençoado. Foi não. Me convidando para um programa com ele. E a gente foi ter uma conversa. E ele me colocou nessa, né? Porque eu não tinha coragem de aparecer na frente das câmeras. Eu queria me manter atrás das câmeras. Eu também não tinha coragem, né? Então foi assim. Ali também não tinha. Aí depois disso ele falou assim: por que você não começa, né, a falar? Quer contar um pouquinho? Eu lembro que o primeiro programa era para você chegar no horário. Quando que eu consigo chegar no horário? Aí você não chegou no horário. E aí, você estava vindo de Curitiba e era o primeiro programa. Não, esse é do Por Trás das Câmeras, que eu não cheguei no horário. Não, tô falando quando o senhor me convidou para o não. Quando eu convidei, sim, eu chamei você e falei assim, ó, vamos falar um pouquinho da palavra. Acho que teu esposo veio junto, né? Não. Foi você primeiro. Não, foi porque ele veio os dois. Não, mas o dia da palavra... foi nós, acho que... Foi os dois. Porque eu lembro que você ficou aqui de frente comigo e ele ficou do meu lado. Daí a gente falou o quê? Falou sobre a palavra, debateu alguns temas, porque eu também tenho um programa, que é o Plantão da Fé, que todo mundo assiste aí na sexta-feira, e aí eu achei assim, poxa, porque chamei vocês para falar sobre palavra, né? Sobre a Bíblia. Não, papo de crente. Papo de crente naquela época, não. Não, Plantão da Fé. Era Plantão da Fé. Já era Plantão da Fé. Já era Plantão da Fé. E aí a gente conversou sobre um tema bíblico e depois... Quem era Deus? Quem era Deus? Qual foi a pergunta? Quem era Deus, né? O que é Deus, né? Isso. Para você, depois eu perguntei para você, perguntei para o seu esposo e assim a gente foi com aquele programa. Eu já estou com o programa há bastante tempo, né? Já faz alguns anos que a gente está com... Primeiro foi Papo de Crente, depois foi o Plantão da Fé. E já está indo, né? Já faz um tempinho que a gente está falando de Deus. Essa semana a gente tirou uma métrica, graças a Deus deu 21.100 e poucas pessoas em mais 23 estados e 14 países. Não é para se vangloriar disso. Mas é para dizer que quando a gente coloca um projeto na frente e coloca Deus, a coisa vai longe. E é o que eu acho com o programa de vocês, quando eu lembro que Deus tocou no meu coração para chamar vocês, e depois eu chamei você e falei assim, por que você não aproveita? Nós temos um horário vazio ali e faz você um programa. Aí você falou para mim assim, eu tinha um projeto, mas eu tenho o meu que, como é que faz, né? Para fazer, né? Aí eu apresentei ela para o pastor Marcos, e acertaram vocês, eu nem me envolvi. Depois disso, eu lembro que você foi começar o teu programa e me convidou. Primeiro programa... Tinha que ser, né? Eu fui lá no primeiro programa. Aí, o que aconteceu? Você chegou... Foi buscar a convidada. Foi buscar uma convidada que ia vir e não chegou no horário. E simplesmente mandou o WhatsApp para mim e falou, vai tocando aí, pastor. Eu não lembro até hoje. E como eu busco alguns convidados, e era uma convidada do SIC, né? Longe aí tinha o trânsito e eu comecei... Eu acho que aí teu esposo ficou comigo. Isso, daí vocês foram e tocaram o primeiro programa. Trocamos o primeiro horário, porque você depois chegou já no segundo tempo, e daí que a gente foi entrar no tema, foi conversar. Mas aí, tudo isso que a gente passa, tanto na rádio como na TV, porque eu também já fiz alguns programas de TV lá na Evangelizar, quem vê faz pastor evangélico lá na igreja da católica, lá na Guadalupe, e programas de TV e outros, enfim. Sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês, inclusive para o programa de vocês, né? É o começo. E é só o começo, porque depois a alavanca vai indo. Sabe, o que a gente tem que fazer, e no meu programa você sempre assiste, né? Eu sempre mantenho um tema. Qual que é meu tema? É instigar a fé das pessoas. Tanto que semana passada a gente falou sobre o Apocalipse, né? E foi forte, porque eu falei que o Apocalipse não faz medo para ninguém. Pelo contrário, quem está dentro da palavra do Senhor, por que vai ter medo?
Só vai ter medo quem está fora, quem sabe que faz errado. O restante, o Apocalipse não é segredo nenhum, já estamos vivendo e assim por diante. E eu também acho interessante que por trás da câmera tem que manter o foco. Qual que é o foco? É falar aquilo que você entende que não está certo ou está correto, mas para as pessoas que conheçam o que rola atrás daquele bate-papo. Porque não é só falar coisa bonitinha dentro do programa, é falar realmente aquilo que as pessoas devem, como entendimento, basear. Por exemplo, hoje nós falamos de um tema que quase ninguém gosta de falar, que é sobre as cotas, o que é um PCD, qual a função do PCD dentro das empresas, por que as empresas têm que contratar, mas por que não tem, elas não contratam, porque não tem estrutura, e assim por diante. É esse tipo de tema, ou que nem vocês fazem, por trás da câmera, é que faz com que as pessoas comecem a entender melhor a realidade da vida. Então, continue nesse foco, eu tenho certeza que vai longe. Então, não sei se o senhor sabe, né? Mas assim, quando eu comecei lá, né? Onde comecei com o pastor Marcos lá, que foi um período muito abençoado também, a gente aprendeu muito, né? E ele falava até, inclusive, para mim assim, não, vai fazendo que você vai cada vez mais vai melhorando. A gente saiu de lá também, a gente estava sendo bem visto, né? Em vários países. Não tem um número assim exato como o senhor, mas a gente sabe. Eu tenho porque eu recebi de nossa. Ele não me passou, tá me devendo essa. Então, assim, então o que acontece? O Por Trás das Câmeras, ele já tinha todo. A gente já tinha começado essa sala, né? A gente já tinha começado essa estrutura. E só que a gente não tinha terminado ainda, e aquele receio de começar uma coisa, e aquele negócio assim, eu tenho um horário, eu tenho um espaço que eu tenho que ir. Então aquilo acabava me fazendo eu sair da minha zona de conforto, né? Então me fez sair da zona de conforto e ir. Mas o Por Trás das Câmeras, ele sempre teve um perfil para ir para a área mesmo da parte da comunicação, por conta realmente do nosso, como eu falo, do nosso. É que eu não quero contar tudo ainda, sabe? Mas assim, por causa do nosso influenciador, né? Que é o Dudu Moraes. Então, o nosso influenciador, ele influencia mesmo, né? Ele está influenciando a equipe, inclusive, a estudar. A equipe está se qualificando, está melhorando, a equipe está buscando conhecimento. Então, nós estamos nesse propósito. E o Por Trás das Câmeras, ele hoje é uma rádio também, né? Rádio TV, Por Trás das Câmeras. E só que a gente está mudando um pouco o início do programa, ele era diferente, a abordagem diferente, porque agora a gente fala da palavra o dia todo, a gente fala de notícias o dia todo. Então, a gente tem esse privilégio. Então, até fica assim, porque daí fica menos cansativo também. Eu fazia 2 horas de programa, eu fazia o devocional, fazia os dois ali. Então agora, hoje teve palavra o dia inteiro, teve louvor o dia inteiro. Então, pode baixar o app, você escuta, não sei se o senhor chegou a ver o app nosso. Então, assim, pode baixar o app fica ali, você pode estar conversando no WhatsApp, pode estar entrando em outra coisa, você consegue estar ouvindo louvor, você consegue estar ouvindo uma palavra, uma notícia. As nossas notícias são mais focadas na inclusão, na pessoa com deficiência, na pessoa idosa, que são temas que realmente a gente precisa informar mais. Então, assim, ter informação, a gente está buscando se qualificar cada vez mais para passar isso para as pessoas. Então, você ainda que não baixou, baixa a nossa app, é só ir lá no Google Play, no Play Store, né, desculpa. Tô aqui, ó, já profetizando lá na frente. É só ir lá no Play Store e digitar lá Por Trás das Câmeras, que você vai conseguir entrar, inclusive, no nosso Instagram, no Facebook, no nosso YouTube, que está em construção. E as nossas redes estão mudando um pouquinho, a gente está mexendo ainda, porque a gente começou agora, somos bebezinhos na caminhada. Boa sorte. E agora o pastor vai fazer um devocional rápido, uma palavra, e eu vou finalizar com uma oração, e nós agradecemos todos por estar aqui conosco, né? Por querer estar conosco. Vai ficar gravada. Depois, quem não viu toda ela, quiser ver, quem viu, quiser compartilhar, está aí. Está aí, né? Eu ia fazer uma devocional, sabe, naquilo que tudo que eu creio, eu consigo, né? Deus sempre fala para nós, dentro da palavra do Senhor, que quando nós colocamos a fé na frente das
vamos dizer assim, das nossas objetivos. Vamos colocar como tudo que a gente tem de objetivo na vida da gente, se a gente colocar a palavra do Senhor na frente, né? E a palavra do Senhor diz que tudo que a gente necessita, a gente consegue. Mas por que a gente consegue? Porque a gente tem uma coisa muito importante, a fé. Quando a gente não tem fé, caminho nenhum a gente consegue chegar. A nossa vida se desestrutura, as coisas acontecem de uma forma maluca, como a gente fala, derruba tudo. Mas o Senhor diz para nós assim: creia em mim que eu te guiarei e te conduzirei à vitória. Quando Jesus fala para nós podermos crer nele, quando Jesus fala que nós devemos acreditar naquilo que a palavra que Paulo escreveu dentro das palavras, tudo aquilo que desde o livro de Gênesis até o Apocalipse está escrito, está se concretizando. Mas uma das coisas que a gente tem que mais entender dentro da palavra do Senhor é quando quer, busca a quem. Quando nós queremos algo, nós temos que buscar quem? É o Senhor. Por que as pessoas não fazem mais isso? Buscar o Senhor. Porque elas estão desacreditando nos milagres de Deus. Olha vocês. Vocês começaram com algo tão pequeno e estão crescendo, né? Olha a estrutura, olha como você tem força, mas nunca devemos deixar de acreditar no quê? Na fé. Muitas vezes, nós não acreditamos e deixamos de buscar. E nós não conseguimos alcançar nossos objetivos. E Deus sempre deixou bem claro. E deixou muito, muito, muito claro, dizendo: creia em mim. Creia, somente eu peço isso. Deus não pede mais nada para nós. Ele só pede para nós crermos, para nós acreditarmos, para nós buscarmos. Qual que é a dificuldade de nós chegarmos aonde nós devemos chegar sem fé? São grandes, mas quando nós cremos, buscamos, oramos e aclamamos ao Senhor para que tudo que nós necessitemos, Deus faça a nossa vida. Deus faz acontecer. Deus faz a nossa vida mudar a trajetória. E eu creio nisso sempre. Por isso que eu acredito. Quer uma devocional mais bonita? Creia, acredite e busque. Porque Deus está te ouvindo. Amém? Amém. Se quiser mais uma devocional. Essa tá boa, tá? Ela tá linda, muito linda, porque nós temos que andar pela fé. E é só o que Deus pede para Pela nós. fé. Minha equipe, né, que eu não posso deixar de não agradecer, tenho que agradecer, que está sempre comigo, me acompanhou às noites ali, né, meu por trás das câmeras, me acompanhou nas noites, nos programas que a gente não foi aqui no espaço, que tá aqui com a gente, né. Hoje eu falava para ele, vai dar certo. Ele fazia uma pergunta e eu falei assim para ele assim, vai dar certo, já vai dar certo. Aliás, a gente nunca pode falar vai. A gente tem que dizer já deu. Ó, melhorou a frase. Por trás das câmeras, já deu certo. O vai não funciona. Você tem que acreditar num negócio chamado já deu. Já Sabe, deu certo. o vai é meio vácuo, né? É um negócio assim meio distante. Coloque sempre na sua cabeça, você que também está nos ouvindo, que está nos escutando, quando você tiver alguma dificuldade, nunca fale vai, fale já. Porque o vai é meio distante, o vai não existe. Coloque assim, porque se você colocou a sua fé, a tua oração, colocou tudo na mão do Senhor, por que vai? Vai não, já deu. Quando você tem esse objetivo na sua cabeça e acredita nisso, o vai já morreu, já deu. Já deu certo. Exatamente. Porque Ouviu por trás das câmeras? Já deu certo. é melhor, não é? Esse negócio de vai, já não. Esquece o vai, vamos dizer assim sempre. Mantemos a fé e a força e o foco no já deu certo. São palavras, né? Que se a gente parar assim no programa passado, a gente teve também como convidado uma reflexão referente a palavras. E às vezes a gente fala a palavra tão automático que a gente não entende, assim, né? E é verdade, né? Às vezes assim uma questão de fala, mas que muda todo um sentido. A gente estava fazendo a trilha do programa e no sábado eu cheguei aqui e falei, mas está faltando alguma coisa. E uma palavra que a gente mudou fez
Uma Faz diferença muito. grande. Por isso que eu digo, as palavras, elas têm que ser muito cuidadosamente ditas. Se é para o bem ou é para o mal. Então, geralmente, a gente busca o quê? O bem. Então, quando a gente fala, já deu, é porque o mal já caiu por terra. Amém. Amém, equipe. Amém. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, Sim, pelo Pai. esse convidado, Senhor, que o Senhor nos enviou hoje, Pai, que ele aceitou o nosso convite. Pai, nós te agradecemos pela família dele, pela esposa que está acompanhando, Senhor, minha amiga, Senhor, meu Deus. Pai, que o Senhor abençoa, Senhor, grandiosamente, Senhor, projetos da vida dele, da casa dele, Senhor. Tudo aquilo que eles estão construindo, Senhor. Coisas que já foram construídas e que estão em processo de construção, Pai. Que as coisas que eles venham ver, que eles venham tocar. Pai, eu também te peço que o Senhor abençoe cada ouvinte, cada pessoa que está no seu lar, que está na sua casa, que nos assistiu. Que ela venha ter mudanças de pensamento, de atitude, que elas venham também estar buscando, se capacitando, Senhor, cada vez mais. Pai, nós te pedimos, Pai querido, que o Senhor continue cuidando de cada detalhe, que o Senhor seja o administrador desse projeto, que o portal das câmaras continue chegando onde está indo e que vá mais longe ainda, Senhor. Que ele continue pelo processo, que ele continue alcançando, Senhor, as vidas que necessitam, que não seja só mais um programa, mas sim, Senhor, que seja mais um ajudador, um cuidador, um que faça virar chaves. Nós não nascemos para a competição, nós nascemos para restaurar, para ser usados para ajudar, Pai querido, vidas que muitas vezes não têm valor, que estão escondidas, que não aparecem, que realmente sofrem, Pai querido. É por isso que nasceu por trás das câmeras. Nós te pedimos que o Senhor continue cuidando. Cuide do nosso lar, das nossas casas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E até o próximo Por Trás das Câmeras. Acompanhem nosso app que vocês terão os próximos temas. Amém. Pronto? Hoje